você os jogos que nós teremos nesse sábado. Sábado que está recheado de oportunidades, tá? Nós temos Brasileirão, nós temos Série B, nós temos Campeonato Chinês, dinamarquês, né? Tem aqui, ó, Sporting Porto pela Supercopa de Portugal. Temos também na Rússia o Zenit, né? Sempre estamos de olho no Zenit. Olimpíadas, cara, tem muitos jogos para poder comentar, Galatasaray e Besiktas, eu vou comentar tudo aqui para vocês nesse vídeo, então fica até o final, beleza? Vamos lá, vou começar aqui com o Campeonato Brasileiro. Essa rodada de Campeonato Brasileiro a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas equipes vão disputar no meio da semana a Copa do Brasil, o jogo de volta. E aí vão ser jogos bem difíceis mesmo, tá? E alguns desses times não conseguiram fazer um resultado que consolidasse já essa classificação, né? Por isso, temos que ter muito cuidado com as escalações. Pode ser que a maioria dos times vão com atletas reservas, tá? Vou dar o exemplo do Flamengo. O Flamengo, ele vai viajar para São Paulo, né? E o Flamengo tá sem o Luiz Araújo, tá sem o Pedro, provavelmente vai poupar ali o Arrascaeta para os jogos sequentes, né? Então vai ter muitos jogadores importantes ali do time do Flamengo que vai estar por fora, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas escalações. O Botafogo, por exemplo, vai jogar contra o Bahia na Fonte Nova e agora vai jogar contra o Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense vai enfrentar o Vasco. Será que o Atlético Goianiense vai com o time titular? Será que o Botafogo vai com o time titular? Eu não tenho essa informação ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, o que é que eu quero deixar aqui para vocês? Que cuidado, tá? Cuidado, aguarde a escalação. Se o Botafogo, por exemplo, for com o time titular, uma aposta que eu gosto de fazer, que eu faço em todos os jogos, né, é para o Botafogo marcar pelo menos um gol. De 20 rodadas, o Botafogo em 19 marcou pelo menos um gol, seja dentro ou fora de casa. Mas isso vai depender muito, preste atenção, do time que vai a campo do Botafogo, tá? Vasco e Bragantino, depende se o Bragantino vai abrir mão da Copa do Brasil ou vai focar no Copa do Brasil para tentar reverter o placar de 2-0 contra o Atlético Paranaense dentro de casa. Se o Bragantino for com time reserva, o Vasco for com time titular, já que o jogo da Copa do Brasil vai decidir dentro de casa, dá para se pensar no empate anula Vasco, tá? Dá para se pensar no empate o Vasco, empate anula Vasco, mas se for com time reserva, não tem condições. Então, assim, o apanhado geral que eu quero deixar para vocês em relação aos jogos do Brasileirão nessa rodada, principalmente os times que estão envolvidos na Copa do Brasil, é que aguarde as escalações e trabalhe no ao vivo, tá? Essa é uma grande recomendação que eu quero deixar para vocês aqui. O jogo do Vitória contra o Cuiabá, eu já vejo um jogo bem interessante, principalmente o Vitória quando joga em casa, é uma equipe que é muito chata, né, de se jogar contra, extremamente chata quando joga dentro de casa. Não é à toa que, ó, nos últimos jogos, tá? Ele tem uma média de gols marcados muito alta, de 1.30 e gols sofridos 1.70, ou seja, uma média de 3 gols por jogo. A mesma coisa a equipe do Cuiabá. Para esse confronto, só que o Cuiabá tem um ótimo desempenho fora de casa, tá? Inclusive complicou para vários times jogando justamente fora de casa. Flamengo é um deles, São Paulo é outro, tá? Mas dentro de casa eu gosto de olhar para o cenário do Vitória, pelo menos marcar um gol. Ele tem essa média de gols e pelo menos um gol dentro de casa, principalmente nos últimos jogos, tá? Marcando até contra equipes ali qualificadas. Por exemplo, botando aqui o Vitória jogando dentro de casa, eles perderam para o Flamengo, mas acabou marcando gol. Esse jogo contra o Botafogo foi um jogo atípico, foi um jogo que estava muita chuva. Contra o Criciúma marcou gol, não marcou contra o Atlético Paranaense. Contra o Cuiabá, que é uma equipe mais frágil defensivamente, até mais frágil do que essas equipes que eu citei aqui, eu acredito que o Vitória pelo menos marque um gol, tá? Eu gosto dessa opção, mas não gosto de apostar a favor do Vitória, porque não é um time confiável, beleza? Caso você não goste da cotação, no pré-jogo, leva para o ao vivo para trabalhar. Como eu falei sobre o Brasileirão nessa rodada, tá? É uma rodada que a gente tem que ter muita cautela. Aqui na Série B, nós temos um jogo que eu vejo muito interessante, que é o Amazonas contra a equipe do Ituano. Eu gosto sim de estar de olho nessa vitória do Amazonas, possível vitória do Amazonas, porque vai jogar contra uma equipe muito frágil. E como eu já comentei aqui anteriormente, todos os jogos do Ituano fora de casa, eu estarei apostando contra. Por quê? Porque eles só perdem, irmão. Eles só têm um empate que foi contra o Guarani e todos os outros jogos eles foram derrotados. E a gente sabe o quanto é difícil enfrentar o Amazonas jogando dentro de casa, porque lá é um calor absurdo, né? Por mais que o jogo seja 9h30 da noite, e as equipes sentem bastante. E como eu falei do Ituano, são 8 jogos, 7 derrotas, apenas um empate que foi contra o Guarani, tá? E 7 derrotas, 21 gols sofridos. Então, assim, absurdo a quantidade de gols sofridos pelo Ituano. Então, eu gosto de olhar para o cenário do Amazonas
possivelmente vencer esse jogo e gosto também ou o Amazonas marcar pelo menos um gol, tá? Se o Botafogo for titular aqui, ou pelo menos um misto com ataque ali titular, eu gosto do gol do Botafogo e o gol do Amazonas. Para mim é uma duplinha excelente, tá? No Campeonato Chinês nós temos dois confrontos que eu quero comentar com vocês. O primeiro é o do Xangai Port, né? Tá pagando 1,53, uma excelente cotação aqui. E eu sempre tô a favor do Xangai, tá? Nos últimos 10 jogos o Xangai venceu todos os jogos. Não vai enfrentar uma equipe ruim, né? Até porque é o quinto colocado, é uma boa equipe, sem sombra de dúvidas. Mas o Xangai, cara, em 21 jogos tem 18 vitórias e 3 empates apenas, 72 gols marcados. A quantidade de gols marcados do Xangai é absurdo, tá? É absurdo. É o dobro da equipe do Shandong Taishan. Tá? É o dobro, mano, é absurdo mesmo. Então eu gosto sempre de estar a favor do Xangai e principalmente quando paga uma cotação como essa. E assim, galera, é uma cotação justa ali, tá? O Xangai é um jogo duro, não é um jogo fácil não. Outro jogo também que eu gosto de estar a favor é do Chengdu Roshen, que é o time do Elkson agora, tá? Tá pagando em 33 aqui. É uma boa opção para você utilizar em alguma duplinha, beleza? É o terceiro colocado, tá brigando para garantir essa vaga da terceira colocação para se classificar, né, numa taça asiática, taça estilo a Liga Europa, né, como se fosse a Liga Europa aqui. Eles querem garantir essa colocação, vai enfrentar uma equipe da parte de baixo da tabela, uma equipe muito frágil defensivamente dentro de casa, então olho na vitória do Chengdu Roshen. Se você não quiser apostar no pré-jogo, né, para fazer alguma duplinha, você pode levar para o ao vivo, que também é uma excelente opção, tá? No ao vivo estarei de olho no Midland, sempre eu estou de olho na Dinamarca, que é uma das melhores equipes, beleza? O jogo de Portugal, Supercopa, Sporting contra Porto, jogo único, tá? É um jogo que eu só vou trabalhar no live porque, cara, é início de temporada, é o primeiro jogo das duas equipes, tá? Primeiro jogo das duas equipes. Então, eu não sei como é que vai estar o Porto, não sei como é que vai estar o Sport. Se fosse normalmente, eu diria para vocês, recomendaria o mercado de gols, porque sempre, na maioria dos jogos, entre eles, a gente tem jogos favoráveis para gols, né? Por exemplo, os últimos jogos aqui, ó, 2-1, 2-2, 2-0, 2-1, 2-0, 3-0, aí teve 1-0, 2-1, 2-2, 1-1. Ou seja, a maioria dos jogos são jogos com pelo menos 2 gols, tá? O cenário que eu gosto de olhar aqui, um jogo bem aberto, mas está pagando muito pouco, não vale a pena nem arriscar, beleza? Pelo campeonato da Rússia, e cara, no campeonato russo, na Bet 365 nós não temos porque eles estão suspensos. Mas eu recomendo para você a Vai de Bet, porque tem um campeonato russo e é um campeonato que eu aposto bastante. E aqui, obviamente, eu vou estar de olho, né? E a favor da vitória do Zenit, né? Que inclusive está pagando 1,36. Eu peguei essa vitória do Zenit e é uma vitória que eu recomendo para vocês aqui, tá? Contra o Rostov, que tem na Vai de Bet, tanto no pré-jogo quanto no ao vivo, você encontra o campeonato russo, que não tem na Bet 365. Então, clica aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês utilizarem, tá? Também teremos a volta do campeonato escocês e nós temos o Rangers. Não quero recomendar nada para vocês no ao vivo porque é início de rodada, então vamos observar no pré-jogo, quer dizer, né? Vamos observar no ao vivo, ver como é que vai estar, né? Que aí a gente toma a melhor decisão. Já o jogo do Galatasaray contra o Besiktas promete ser um jogaço, tá? Ambos os times se reforçou bastante. O Besiktas contratou o Immobile, eu acredito que já vai para jogo, né? E outros jogadores também. Obviamente o Galatasaray é um time mais entrosado, é uns caras que vem jogando junto já há pelo menos ali 2 anos. É um time que é o atual campeão, invicto no campeonato passado ali, uma sequência de vitórias absurdas junto com o Fenerbahçe, né? E eu gosto sim de estar de olho, obviamente, no empate anula pro... Cadê aqui? Empate anula pro Galatasaray, tá? Eu gosto desse empate anula, gosto do empate ao Galatasaray, porque eu vejo como favorito. E mercado de gols também é interessante, só que tá pagando em 22, mas vale a pena você ficar de olho no live, tá? Como eu falei, os jogos entre eles também são jogos geralmente bem movimentados, né? Apesar do último aqui ter sido 1-0 apenas, mas nós temos, por exemplo, um 2-1, 3-1, 2-1, 2-1, 2-1, 3-1, 2-0, ou seja, sempre jogos ali favoráveis para gols. Então, olho no mercado de gols aqui. E eu gosto do empate ao Galatasaray, o empate anula o Galatasaray, tá? Pela Liga das Copas, galera, tem Inter Miami e Tigres, são duas equipes bem ofensivas. E qual o mercado que eu sempre estou de olho nos jogos do Inter Miami, tá? É o mercado do ambos marcam, porque é um time que faz muitos gols e é um time que sofre muitos gols, tá? Então eu gosto sempre de estar de olho no mercado de gols, principalmente nesse ambos marcam, tá? É só a gente dar uma olhada aqui nos últimos jogos. O Puebla eu não vou nem considerar, porque o Puebla é muito ruim, né?
O Inter Miami ganhou 2-0, mas aqui pela MLS teve 2-1, 3-1, 6-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 3-3, 3-1, ou seja, percebe que dos últimos jogos, né, dos últimos 10 jogos, só contra o Puebla, que é um time muito fraco, que não teve um ambos marcam. Só que todos os outros nós tivemos, tá? A mesma coisa com o Tigres também. O Tigres também é uma equipe que sofre muito gols, inclusive sofreu o gol do Puebla, tá? Então, olho sempre muito por conta do Inter Miami no mercado de gols, no ambos marcam aqui nesse confronto. E nas Olimpíadas, galera, eu gosto sempre aqui, ó, que é times que eu sempre tô a favor, tá? Dos Estados Unidos, né? Para mim são as melhores equipes, então eu gosto de estar de olho nessa possível vitória dos Estados Unidos. Eu gosto de estar de olho na vitória da Espanha, tá? E no caso aqui da França contra o Brasil, a França é sim favorito, mas eu gosto do empate ou França. Inclusive, uma duplinha que eu vou deixar para vocês nas Olimpíadas é a vitória da Espanha junto com empate ou França aqui contra o Brasil, tá? Não é que eu tô contra o Brasil não, tá, galera? É porque realmente o time da França é muito bom. E para você ter acesso a algumas apostas que eu faço, tanto no ao vivo quanto no pré-jogo, eu vou deixar aqui na descrição o link do Geração Green, tá? Onde eu compartilho essas entradas, beleza, com vocês. Então clica aqui gratuitamente, acessa o Geração Green. Tamo junto, que seja um sábado muito lucrativo.